Então aqui, aí é o altar de holocausto aí, do sacrifício. Ali aquela bacia, né, que o sacerdote, antes de entrar no templo, no tabernáculo, o castiçal, os pães, 12 pães, representando um para cada tribo, o altar de incenso, aí já o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Aí tem uma visão dentro da arca. É um pote com maná, a tábua da lei e a vara de Arão que floresceu. Então é isso. Amém? Só para dar uma ideia assim que a gente fala, né? A pessoa entender. Lembra que o átrio é aquela parte de fora, né? Aí tem a parte do tabernáculo em si, né? Dentro, né, do lugar santo, logo a primeira entrada e depois os santos dos santos. É quando a gente vai simular aí o que eu já falei para os irmãos. Amém? As 3 fases do crescimento espiritual do cristão. Amém? Essa é a segunda parte. Eu peço aí a você que possa assistir a primeira parte. Está no YouTube para você entender aí a sequência em nome de Jesus, tá bom? Que você possa crescer aí em nome de Jesus, no entendimento do Senhor. Amém? Colossenses 1, 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O versículo também 28. A parte B, ó. Para que apresentemos todo homem perfeitos em Jesus Cristo. 2:10 também, ó. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. No caso, Jesus Cristo. Então, eu até coloquei, né? Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Numa sequência. No átrio, santos separados pelo Senhor. Irrepreensíveis, que vai aprender a caminhada, aprender a andar no caminho do Senhor, a ser irrepreensível. E inculpáveis nos santos dos santos. Até porque se tivesse alguma culpa, seria morto, né? A pessoa morreria. Somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano lá. Amém? Então, irmãos, o Senhor deseja o melhor para o homem. Já fez tudo, mas depende do homem aceitar e permanecer, né? Que está Colossenses 1, 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Ou seja, essa sequência de santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então a caminhada cristã leva tempo, irmão. É a vida toda. Até na eternidade nós estamos nessa caminhada. Então, é importante permanecer no que é certo, porque há forças invisíveis, né? Mas se você olhar, são até visíveis, querendo te tirar do caminho do Senhor. Sempre vai ter. Então, é importante você permanecer, ter convicção da fé, ter conhecimento da palavra, viver isso aí, em nome de Jesus. Muitas vezes limitamos o agir de Deus pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas.
como está lá em Isaías 59, 1 e 2. Basicamente diz que a mão do Senhor não está encolhida, né? E sim estendidas para abençoar. Mas os pecados, as iniquidades, fazem separação entre Deus e o homem. Então, o pecado, ele prejudica. O pecado separa o homem de Deus. Não tem como, irmãos, a pessoa ter uma vida abençoada e próspera, abençoada, que eu digo, pelo Senhor, estando de forma consciente, deliberada, fazendo aquilo que é contra o Senhor. Você, como pai, não vai validar, abençoar o seu filho, vamos colocar assim, né, no bom sentido, dando um prêmio para ele, uma coisa, se ele não está te obedecendo, se ele não está fazendo o que você predeterminou. Você não vai. Não é verdade? E se fizer assim, você está errado. Você tem que... Não é verdade? Tem que ter uma... Senão, você perdeu tudo. Não é verdade? Colocar a regra do jogo, né? A mesma coisa com o Senhor, mas é mais santo ainda. Nós temos que consultar o nosso coração, a nossa mente, não é verdade? O nosso íntimo, que o Senhor é isso. O Senhor dá a escolha ao homem. Deuteronômio 30, 19, Deuteronômio 28, depois vocês leem, fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência, depois vai as maldições decorrentes da desobediência, e depois o Senhor fala, 30, 19, eis que vos ponho agora os céus sobre testemunhas, né, perante ti, tal, que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, Deus dá até uma dica para a pessoa. Se escolher o que é ruim, vai ficar ruim o negócio, hein? Se escolher outro caminho, escolhe o caminho da vida para que você viva. E seus filhos também. Entendeu? É isso. Quando o homem ele escolhe o Senhor, deliberadamente andar no caminho do Senhor, ele só é abençoado, irmão. Só é abençoado. Tudo dá certo. Entenda, não é que não vá acontecer adversidade na sua vida. Você vai superar tudo isso. Você vai encarar até de outra forma. Porque você já tem a vida eterna. Tá bom? Então, muitas vezes fala assim, não vai ter problema. Não, você tem a vitória. Você vai superar tudo. Amém? Glória a Deus. O homem, ele limita o agir de Deus em cima disso. O caminho do altar de bronze, a arca da aliança, lembra ali, ó, no início do átrio, tem aquele altar do sacrifício. O outro extremo, a arca da aliança. É isso que eu estou falando. Um caminho de santidade de todos. De todos, irmãos. Muitos pensam assim, só o pastor, o líder, o pessoal do louvor, o pessoal que se envolve mesmo tem que se santificar. E eu vou levando aqui de boa. Não é não, irmão. É de todo cristão. É um caminho de... Por isso a nossa semana de consagração vai mostrar isso. Você tem que fazer esse caminho. Tanto é que quando Jesus Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, o acesso foi liberado para todos. Não tem essa. Amém? O sacerdote, isso está em Êxodo, não precisa nem mostrar, Êxodo 28, 36 a 38, tinha na mitra, é como se fosse um chapéuzão meio compridão, depois vocês vê mitra, né? Parecido com o Papa, né? Ele usa assim, né? Esses, né? Bispo, tem mais ou menos assim, a mitra, era escrita assim, santidade ao Senhor, de ouro. Então,
o Senhor ele vem mostrando a roupa do sacerdote. Não dá tempo de falar isso, mas eu separei só essa parte. Santidade ao Senhor. Então nós temos que nos santificar, ou seja, tirar aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Deus mandou, irmão, construir o tabernáculo pelo desejo de habitar no seu povo. Então, ele que falou de habitar com o seu povo. Êxodo 25, 8 fala sobre isso, orientando Moisés para que construísse o tabernáculo, para que ele habitasse no seu povo. Olha que Deus maravilhoso, hein? Ele não queria só ser adorado como um Deus distante e tal, e obviamente representando Jesus, que na ministração passada eu já falei sobre isso, né? À medida em que vamos nos santificando, mais íntimos ficaremos de Deus. Mais intimidade teremos, mais autoridade, mais unção, mais milagres. Então, à medida que você vai tirando aquilo que desagrada o Senhor, você vai se humilhando, você vai se consagrando, mas você vai atrair a presença de Deus. Então, irmãos, as coisas com Deus não é barganha, não. Ele olha o coração. Então é importante você ter um coração sincero para com o Senhor. Até você errando com o coração sincero, está valendo para Deus. Porque você achou que estava acertando. Você entende? Deus é maravilhoso. Por isso que ele fala, olha, eu sou o juiz, minha vingança. Então ele olha o coração de cada um. Mas é importante, você que deseja se aproximar com o Senhor, olha, ter mais autoridade e unção, se consagre. Busque o Senhor no seu secreto aí, em nome de Jesus. A glória de Deus, irmãos, é a presença de Deus. Não é algo comum, irmão. É algo que brilha o rosto. É a presença de Deus. A paz, a alegria, sabe? Representada até pela Arca da Aliança, que tinha uma nuvenzinha Shekinah que ficava mostrando a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos agora falar um pouco sobre o lugar santo. Amém? Lembrando que o átrio, o pecador vinha, sacrificava, o sacerdote tinha que lavar as suas mãos e os pés para entrar no lugar santo. Amém? O restante você assiste lá na outra mensagem. Entrando no lugar santo. O lugar santo é onde aprendemos a ouvir a voz de Deus, sendo iluminados pelo Espírito Santo, a nos alimentarmos da palavra e orarmos constantemente. Por que eu estou falando isso? Olha, entrando no Santo dos Santos, vocês viram lá, à esquerda, tinha lá o candelabro, o castiçal, que eram 7 braços, né? Um no centro, 3 de um lado e 3 do outro, de ouro puro, e a velhinha lá, o fogo não acabava, não podia apagar. O sacerdote ia de manhã e à tarde lá, com azeite para repor. Lá era tudo escuro, eu cheguei a falar isso domingo passado. Tudo escuro, mostrando que a luz que o sacerdote, o cristão, o crente, tem que se guiar é do Espírito Santo, é a luz de Deus. Agora ele não tem que olhar só pelos olhos naturais, ele tem que ver com os olhos espirituais. Amém? Outra coisa, se o sacerdote não... Eu já estou falando coisas aí no espírito aí para você. Se o sacerdote, não vou ficar fazendo manutenção nessa lâmpadazinha, não. Se é de Deus, né? Que não se apaga, né? Ia se apagar, ia ficar no escuro. Então, irmão, se você
quer a luz de Deus na sua vida, você vai ter que pagar o preço. O sacerdote ia lá, pegava o azeite certinho, entrava lá, tudo o processo. Cuidava de manhã e de tarde. Entendeu? Então é importante isso. Manter o Espírito Santo no seu coração, na sua vida. Então, é isso. À direita, você viu lá uma mesa com os pães. 12 pães, mostrando Jesus Cristo é o pão da vida. Também podemos colocar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a palavra de Deus que nós temos que ler, nos alimentar, para que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo. Entende? Espírito Santo, palavra de Deus, aí você é guiado. Reto tem o quê? O altar de incenso, pela oração, constantemente, sempre. Você deve orar, segundo a palavra, na direção do Espírito Santo, sempre, ao Senhor. Amém? Então é isso. Nesse lugar santo, o crente, ele entende o poder da oração. Ele já começa a perceber que a oração move as coisas. E que Deus, o reino espiritual, é movido pela oração do cristão, da igreja. E ele começa a orar. Ele começa a orar, a aprender a orar, a desenvolver a orar, a oração na direção do Espírito, e é uma crescente. Ele aprende a ser irrepreensível. Ou seja, ele vai olhando, olha, não é assim, irmãos? Antes de sair, você coloca a roupa e vaza. Coloca a roupa e sai de casa? Não. Eu faço barba de vez em quando, né? De vez em quando. Faço barba sempre, de vez em quando eu faço. Aí, tem vezes que eu corto, fica saindo sangue. Aí eu pego um papel, talvez até papel higiênico, coloca assim que só um tempinho, depois tira, já fica resolvido, né? Uma vez eu coloquei aqui, ali, e na correria eu saí assim, no elevador, no prédio. Ó, papel aqui, colado, né? Que bonita, né? Eu estou vendo que estou ali tranquilo. A mulher olhou para mim, baixou a cabeça. Aí eu falei, qual o problema? Quando eu olhei no vidro, você entendeu? Eu não olhei, né, irmão? Eu não olhei. Mas irrepreensível é isso. É não ter nada que alguém olha, tem algum erro. Você olha para si. Como é que você está? Olha, eu estou andando certinho com o Senhor, no meu íntimo. O que eu preciso melhorar? É isso. Quando você abre o seu coração para Deus, o Espírito Santo começa a falar contigo, irmão. Irmão, Deus não fala com quem não quer ouvir, irmão. Eu não falo, eu tomo a Deus. Você está ali, a pessoa, não, beleza e tal. Primeiro eu falei, pode ir, meu camarada. Se vira aí. Não, irmão, eu queria, não. Agora é você e Deus. Só assim, irmão. A pessoa é humilde, está querendo, olha, amém. A pessoa não quer, é arrogante, irmão, eu estou nem aí. Será que você é assim também ou não? É lógico, tem gente que é mais santa. A Elma, pelo amor de Deus, a Elma não é dessa terra. A Elma não é dessa terra. A Elma volta a bater numa face, ela dá outra. Não, mas ela melhorou, que ela era meio... Mas então, irmãos, o que acontece? O Espírito Santo fala. Se você resiste, ele vai falar de novo. Vai chegar uma hora que ele não vai falar mais contigo, irmão. Você perdeu a oportunidade. Então, fique atento. Como ele fala? Não é que ele vai falar audível. Pode até acontecer, mas
É raro, tá, irmão? É mais na palavra de Deus, no seu coração, pela ministração da palavra. No estudo, tem as mulheres, não falei da reunião das mulheres? Ali pode ser falado. Você assistindo uma mensagem, a sua esposa, o seu marido, desde que seja algo alinhado com a palavra. Tá? Fica ligado. Irmão, vou te dar uma dica aqui, ó. Já aconteceu muitas vezes. Muitas das vezes a gente fala a palavra, a gente é direto na palavra. A gente não fica fazendo agradinho para ter número. Vamos jogar real. Aí muitas das vezes acontece a pessoa, não, mas só não gostei muito não, que aquele pastor é meio tal. Arruma um motivo e vaza. É verdade, por quê? Não quer ouvir a palavra, o confronto. Eu não me preocupo não, irmão. Não, ele pastor, viu que ele estava de tênis? Qual o problema? Você não tem tênis também? Não, sei que. Não, ele não estava de terno e gravata. Então vai para os Estados Unidos, esse pessoal que prega lá assim. Você entendeu o que eu estou falando? Você quer que eu me vista como um sacerdote? Com mitra e tudo mais? Tipo o Papa? Você entende o que eu estou falando? Então, o que eu estou falando com você? Há muitos que criam motivos para não ouvir a palavra de Deus. Aí vai aonde que a mensagem agrada os seus ouvidos. Percebeu? Aí vai agradar, não. Oh, que bom. Tudo dá certo, vai ser maravilhoso. Vem do jeito que você está, que Deus vai te receber e está de boa. Precisa acertar o seu pecado, não. Né? Não tem confronto, não tem acompanhamento. Aí a pessoa fica... Então, a gente entende isso. Se Deus está falando contigo, irmão, se quebrante, ajoelhe, abra o coração e deixa Deus falar. Não tem como fugir de Deus. Não tem como. Amém, irmão? Tá bom. Uma vez o cara estava vindo algumas vezes aqui, aí ele caiu na besteira de perguntar para mim, ô pastor, abri meu coração, por que eu não prospero? Por que você não prospera? Eu postei para ele na palavra, é por causa disso. Não é verdade? Você não fala assim? É isso aí, a Bíblia. Porque você não é fiel a Deus. Você é dono de uma empresa. Você trata com alguém e a pessoa não cumpre aquilo. Você vai manter o negócio com ele? Vai abençoar o negócio? Não, então, irmão, só isso. Olha, deu linha, irmão. Já deu linha. Você entendeu, irmão? É por aí a coisa. Então nós temos que nos expor a palavra de Deus. E aquele que ouve e fala, Senhor, eu vou fazer, você vai ser abençoado. Amém? É isso, irmão. Não é para mostrar para os outros nada, é você e Deus. Deus é um Deus maravilhoso. Amém. É no lugar santo que devemos aprender a fazer tudo iluminado pelo Espírito Santo, viver, andar, trabalhar, casar, comer, tudo. Tudo na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é isso aqui. Isso que eu estou fazendo, é certo? No meu serviço, o testemunho que eu estou dando, tudo os negócios. É um negócio trapaceiro? Não. É verdadeiro? Não. É honesto? Não é? É isso. Mas estou ganhando muito dinheiro desse negócio aqui. Mas e daí, irmão? Está correto? Não, tem umas coisinhas. Então está fora. Está fora. Percebeu?
Deus Ele quer isso, a santidade. No lugar santo temos que ler a palavra e orar, que eu já falei. O Espírito Santo vai nos iluminar, se formos sensíveis à sua voz. Amém? Irmãos, também nesse lugar santo, é onde que é desenvolvido o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22 a 25. Que são 9, né? E é o fruto. É interessante, irmãos, que é como se fosse uma laranja. O fruto, a laranja, tem vários gomos. E essa laranja tem 9 gomos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, isso tudo é um fruto. O que acontece? Que o cristão tem que ter isso tudo. Não vou desenvolver isso. Mas você tem que aprender a desenvolver, a ter isso que vem do amor de Deus. Amém? 9 frutos. Também, irmãos, os dons do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 11. Tá? Esses dons do Espírito Santo, ele também são 9. E é importante, e é nesse lugar santo, se aproximando da santidade de Deus, que a pessoa recebe esses dons para trabalhar na obra de Deus, para ser luz, para ser bênção. E a coisa começa a ficar muito boa. Olha só. Eu vou ler aqui do comentário que está bem claro, tá, irmãos? Sobre os dons do Espírito. Os dons são capacidades espirituais que recebemos com o batismo no Espírito Santo, a fim de realizarmos a obra de Deus, com poder e autoridade. Eles são diversificados, mas todos têm a sua importância e fazem parte do plano do Senhor para a sua igreja. O fato de recebê-los depende da livre vontade do Espírito Santo, e nem todos têm o mesmo dom. Amém? Há 3 categorias. Olha só. Dom de inspiração. Dom da profecia para edificar, consolar e exortar. Profecia. Não é só aquela pessoa que a própria ministração da palavra é uma profecia simples, né? Mas é também. Tudo bem. Dom de variedade de línguas, tanto dos anjos como da terra. Dom de inspiração de línguas. Não, dom de interpretação de línguas. Dons de revelação. Dom da palavra da sabedoria, que nos faz hábeis em entender a Bíblia. Dom da palavra do conhecimento, que nos revela fatos sobre pessoas e coisas. Dom de discernimento de espírito, que nos possibilita entender se alguém fala de si mesmo, por Deus ou pelo demônio. Dom de poder. Dom da fé, com o qual conseguimos uma fé especial, maior e mais ousada do que a fé que todos podemos ter. Dom de operações de milagres, que nos dá condições de operar milagres especiais, como a intervenção na natureza. Dom de curar. Este dom está no plural, o que indica que podem ser usados para curar esta ou aquela enfermidade, ou seja, vários tipos de enfermidades. Amém? Se perguntar assim, olha, quem quer o dom tal? Eu quero, né? Aí quem quer pagar o preço do teu dom tal? Não, aí... O pessoal quer. Amém. Então, 9 frutos do Espírito, 9 dons. Aí tem também os ministérios. Em Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Isso tudo, irmãos, é no caminho do lugar santíssimo. Quando que o Senhor vai dar isso? Ele vai dar a cada um. Amém? Para edificação da igreja. Você já pensou uma pessoa arrogante e orgulhosa, com um dom X lá e tal? Não ia dar muito certo.
Não é verdade? A pessoa ia querer usar o dom de cura para ganhar dinheiro. Olha só que coisa louca. Tem gente aí louca desse jeito. Então não. Então Deus é sábio. Amém? Irmãos, a palavra de sabedoria, dizer para vocês, a palavra de sabedoria guia as ações e falas de uma pessoa de acordo com a vontade de Deus. A palavra de sabedoria foca no futuro. Amém? A palavra de conhecimento revela informações sobrenaturais sobre a vida, de outra pessoa. Seja sobre o presente ou o passado. Amém? Ajuda muito na libertação para orar, destruindo as bases das trevas. Também o de discernimento. Então, quem ministra, o Senhor capacita isso. A gente já olha para a pessoa e vê coisas que não dá nem para falar para a pessoa. Mas a gente vai conduzindo, vai conversando, a pessoa vê que a gente até já sabe. Quem falou? Deus que falou para a gente. Não dá para explicar, mas a gente já sabe. Já bate o olho e já sabe como é que é a pessoa, o que é e tal. Até algumas situações. Isso é o dom da sabedoria, dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Para vocês entenderem esse dom, lembra José lá no Egito? José no Egito, vocês vão guardar isso aí, vocês não vão esquecer mais. José no Egito, o faraó ele teve um sonho. Não é verdade? Aí contou lá e tal para José. Até que foi mais tranquilo com José, Com Daniel, o cara nem contou o sonho. Falou, não, você vai... Como é que é o sonho? Não, você vai querer me enganar. Você que vai dizer qual é o sonho. Senão eu te mato. Já pensou, irmão? Esse é muito louco. Mas tudo bem, José também foi muito bom. Aí o faraó contou o sonho. Quando acabou, ele já falou. Ou seja, a palavra de sabedoria. Jogou tudo lá, Focando no futuro. Amém? E depois, olha que José parou e depois José já falou com ele o que ele tinha que fazer. Acabou. E o Senhor tem que fazer isso, os 7 anos e tal, você vai ter que guardar, fazer os celeiros, papapá. Faraó. Designa também um para fazer isso. Só faltou falar, me designa, que Deus está me mandando e que eu vou ser segundo e tal. Faraó falou, você vai ser essa pessoa. Ali teve a palavra de sabedoria, de conhecimento. E teve a confirmação no coração de Faraó. Percebeu? É na hora. Essas coisas não é que você vai ficar estudando muito. Não, eu vou buscar consagração. O Senhor faz na hora. É uma coisa meio... Eu não gosto de falar assim, mas é meio louca, irmão. Não é uma coisa muito normal. Formatadinho que... Não, um negócio é meio no fluir. Amém? É isso. Aí pode acontecer também de... O Senhor te dá uma impressão de tal coisa, aí ora, entende? Sonho também. Tudo isso o Senhor está trazendo para você orar e mudar aquela situação. Então, de repente, você está lá e teve um sonho com uma irmã, um irmão, um parente, de um acidente. E a pessoa morreu. E aí, tu já vai falar com ele, você vai morrer no acidente? Não, irmão. Você vai chegar e vai orar. Vai orar, não vai aceitar aquilo, e vai interceder, e vai confiar no Senhor e vai descansar. É isso. Por isso que o Senhor colocou isso no seu coração. No sonho. Para que você, em oração, destrua em nome de Jesus toda ação maligna para aquilo ali. Tudo bem? Isso antes de acontecer,
Que depois de aconteceu, vai ter que enterrar ou orar para ressuscitar, né? Então é melhor orar antes. Percebeu? Muitas vezes a pessoa tem uma impressão, alguém vai viajar, não sei, eu estou com... Ore. Dependendo, até falar com a pessoa, se Deus orientar, não viaja não. Eu não estou me sentindo bem e tal. Você entende? São coisas assim. Isso é o Senhor falando. Quantos aviões que caem aí? A pessoa vai, não, acho que eu não vou, não estou querendo ir. Não vai, o avião chega e cai. E aí? Não é verdade? Ninguém fica chateado, né, de perder o voo, o avião que caiu. Eu perdi o voo, meu Deus. Aí o anjo passa, o avião vai cair, cara. Fica tranquilo aí, que você não sabe o que vai acontecer. Ou você quer ir lá ou não? Dá para te dar um jeito aí. Dá para ele, sei lá. Você quer ir? Não quero, não, tá tão bom. E o dinheiro? O dinheiro não vai ter como você voltar. Você entendeu? Aí resolve tudo. Então, Deus está no controle, irmão. Interceda. Faça a sua parte. Tenha os ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Veja com a luz de Deus que você não vai cair. Entendeu? Não seja bobinho não, irmão. Amém? Você está entendendo aí, irmão, o nome de Jesus? Isso tudo, esses dons que no lugar santo a pessoa começa a desenvolver, porque ela está se santificando, ela larga tal coisa, ela vai se santificando. Aí Deus capacita você, você vai ser usada para tal lugar. Amém. Irmão, esquece título, irmão. Para com esse negócio. Quanto menos título você tiver e mais unção de Deus, melhor. Lembra de Paulo? O cara tinha título que não é capaz de falar, olha, eu faço isso tudo esterco. Eu quero a unção e a glória. Amém? Não que você vai ser desrespeitado. Não. O Senhor, Ele vai te ungir cada vez mais. O que importa é a unção. O que importa é a unção, irmão. É a presença de Deus. Irmão, tem um cara aí. O cara era apóstolo aí, olha na internet. Onde é que o cara estava fazendo? Tinha o título de apóstolo, ele estava fazendo uns negócios aí. Coisa de louco, irmão. Tá bom. Então, nesse lugar santo, que os dons são desenvolvidos, aí vem os ministérios, né? Como eu falei, tudo isso o Senhor levanta. Mas acontece, irmãos, também, da pessoa estar vindo lá no átrio, e o Senhor já falar, eu vou te usar para isso, aquilo outro. Aí a pessoa já se cresce. O Senhor falou lá no início, para quê? Para que essa pessoa permaneça, se guarde em santidade, para que seja usada pelo Senhor. E não já para se achar. Não, o Senhor me falou que eu vou ser um pastor e já estou aqui querendo até já meu saláriozinho de pastor, estou querendo... Por quê? Não, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, rapaz. Está pensando o quê? Eu sou de Deus. Você até falar em língua. Aí o cara fala... Não, irmão. A pessoa entende errado. Quer saber? O Senhor falou comigo que eu ia ser pastor, sabe quando? Eu tinha 9 anos, menos de 9 anos de idade, não sabia nem falar. A pessoa, o que você vai ser? Pastor. Eu não sabia nem falar, falava pastor. O que você vai ser? Pastor. Mas depois eu fiz o serviço e tal, olha. Fui para outro serviço só depois de muitos anos. Mas eu já tinha unção em mim. Eu já tinha unção. Uma vez numa correria do trabalho, eu tinha nada a ver no negócio. Aí fui numa reunião de oração. Irmão tinha uma senhorinha muito doida lá na oração. Você não imagina. Era até de uma igreja, uma igrejinha, né? Um irmão do serviço falou, vamos lá, tem oração que você não... Vamos lá. Aí chamei ela, vamos lá. A mulher nunca tinha me visto. Eram 2 irmãs lá. Aí eu fiquei só olhando. Eu era batista tradicionalzão, rapaz, você não imagina. A mulher começou a orar em língua lá e tal. Eu falei, rapaz, o que essa mulher está fazendo aqui?
Aí ela foi orar por mim. Ela começou orando em língua. Aí olhou para mim. Falei, o que ela está vendo? Ela ficou olhando. Tipo assim, o que Deus vai fazer com esse cara? Será que é esse cara mesmo? Não, não é possível. Foi mais ou menos isso. Não é possível fazer esse cara. Você entende o que eu estou falando? Eu sabia. Mas o que Deus estava falando para ela, eu já sabia. Porque Deus já tinha falado comigo. Nem a minha esposa sabia. A verdade é essa. Nem ela acreditava em mim, irmão. Aproveitar que ela não está aqui. Nem ela acreditava em mim. Mas eu sabia o que Deus já tinha falado comigo. Eu sabia. Por quê? Lá no átrio, Deus falou comigo. Aí eu fui fazer faculdade, fazer outra coisa. Uma vez eu estava em um lugar e fui em outro lugar, numa outra cidade. Eu falei, eu vou ali porque eu vou fazer tal. Entrei numa igreja. A gente gosta de igreja, não é bom, né? Aí entrei numa igreja, irmão. Tinha pouquinhas pessoas, um culto à tarde. A missionária lá, ou a pastora lá, começou a pregar e falou, olha, não adianta fugir. Foi assim desse jeito, irmão. Não adianta fugir e tal. Eu te escolhi. Falei, rapaz, não adianta. Que eu te laço. Aí a Elma. Aí saiu, eu falei, deve estar na rádio, não é possível. Essa mulher está fazendo um programa de rádio, por isso que ela está com esse empenho todo, né? Deve estar na rádio alguma coisa. Não, é só esse pessoalzinho aqui. Eu falei, esse negócio está certo mesmo. Eu já até desisti de ir para lá, irmão. Deus falou comigo ali. Que não adiantava fugir do chamado. Entende? Não adianta, irmão. Se você tem um chamado de Deus, não adianta fugir. Que Deus vai te laçar. Como fez comigo. Amém? Glória a Deus. E é no lugar santo que você aprende. Que você se submete a autoridades. Irmãos, guarde isso em nome de Jesus. O que Deus mais respeita são autoridades. Autoridades eclesiásticas. Irmão, eu confesso, tem muitos aí que só Jesus na causa. Mas tem muita igreja, então você vaza. Se não está no lugar bom, você vai para outro lugar, irmão. Entendeu? Mas tem cada cara que só Jesus na causa. Mas você tem que aprender a se submeter, a andar em amor, a ouvir. Porque quando vier autoridade em você, você também vai ser ungido por Deus. Amém? É importante isso. E no lugar santo a pessoa aprende tudo isso. A ordem, a dedicação. Você está crescendo. A fé. Amém? Eu coloco aqui a fé, irmãos. Você viu, a primeira fé é a fé de aceitar a Jesus. Essa fé tem um crescimento, irmão. Tá bom? E à medida que você se desenvolve no Senhor, viu lá que tem um dos dons de fé? Não é uma fé, eu aceitei a Jesus e tal. Não, irmão, uma fé sobrenatural na palavra de Deus. Isso é um dom que poucos têm. Você entende? Aí onde há perseverança, é onde que há. É um negócio. Um negócio é doido, irmão. Não é normal, não. Isso não é coisa de cultinho, de glória, glória, aleluia, acabou, não. É outra pegada. É outra pegada. É coisa de movimentar o reino espiritual. De você orar, a coisa acontecer. E à medida que você vai fazendo isso, e você vai vendo o milagre de Deus, isso te anima. Te anima. Outra dica que eu vou dizer para você é o seguinte, que é o natural que ocorre o sobrenatural. Não é o sobrenatural que vai gerar outro sobrenatural. Não. É o natural. Como assim? Você
seguindo a palavra, sendo fiel, orando, aí Deus confirma. Amém? Deus vai te honrar para abençoar outra pessoa, para... Ah, mas e se não acontecer nada? Amém, irmão, foi abençoado. Né? Não, como diz assim, não é uma ciência exata, né? Depende de vários fatores. Mas uma coisa eu sei. A fé, ela é infalível. Amém? Se você desenvolver uma fé do padrão de Deus, você começa a atingir as coisas, né? Que o Senhor deseja. E todos nós estamos nessa caminhada, irmão. Eu não nego oração, eu oro com todo o empenho. Tem vezes que o Senhor confirma, tem vezes que o Senhor não fala nada. Se eu orar para algo, o Senhor confirmar, eu falo na hora, vai acontecer tal coisa. Eu falo, irmão. Coisa louca. Deus vai confirmar. Tem vezes que não, Ele não confirma, então não falo nada, eu oro. Percebeu? Isso é a caminhada, a experiência, para que você atender a pessoa. Não é para você, irmão, fazer nome. Você entende isso ou não? Quer ver? Lê aí. Mateus 17, 20. Como eu estou falando da fé. Nós estamos falando do lugar santo, né? Olha só. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. É porque não puderam expulsar o demônio lá do lunático, né? O rapaz que estava possesso. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar. E nada vos será impossível. Nada vos será impossível. A questão desse grão de mostarda não é só que é pequeno, não. Aqui está falando uma fé como o grão de mostarda. Da mesma qualidade que um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente resistente, uma fé resistente, que cresce rapidamente quando é plantada, se torna uma grande árvore forte. Amém? Outro ponto, essa semente não é híbrida, ela não se mistura com outras sementes. A nossa fé deve ser genuína, única e não adulterada. Por ele falou como e não igual. Amém? Mas se você viu no finalzinho, nada vos será impossível. Nada vos será impossível. É para a gente pensar, né? É lógico, irmãos. Tudo depende do Senhor, né? Nós oramos a Deus em nome de Jesus e pedimos, exercemos autoridade e o Senhor confirma. Amém? Ou não. Depende de muitos fatores. Mas nós só temos que fazer a nossa parte em nome de Jesus. Amém? Qual é a essência desse lugar santo? É um lugar de santificação. O cristão ele tem que se alinhar com a palavra. Ele tem que caminhar com a luz de Deus. Ele tem autoridade. Conhece a Jesus como amigo. Leva a cruz. O crente aprende a orar, mas ainda briga muito com a carne para orar. Por entender um pouco da importância da oração. Aquele cara, eu tenho que orar então, mas dorme. Entendeu? Eu tenho que orar. Senhor, meu Deus. Eu tenho que orar. Ele está no lugar santo. Está no bom caminho. Percebeu? É por aí a coisa, né? O crente busca saber e entender a vontade de Deus para a sua vida, renunciando às suas vontades. Deve amar o Senhor e ao próximo como a ti mesmo. Amém. É isso. Rumo ao lugar santíssimo.